como a maioria dos meninos, eu jogava futebol, né? E aí eu tentei ser jogador, meu pai queria que eu fosse jogador. Até cheguei a jogar no Internacional de Porto Alegre, fiz um teste, fiquei uns 2 meses, mas como dá pra ver, eu não era tão bom, né? Por isso que eu vim parar aqui. E aí, como eu gostava muito de futebol, assistia muito, assistia esporte, desde pequenininho, quando tinha Olimpíada, tinha Fórmula 1, assim, eu anotava as coisas. Então a minha mãe até brinca, de repente você que não percebeu, filho, mas você na verdade sempre quis ser jornalista, porque você anotava, escrevia tudo, comentava, mas tinha sempre um caderninho de todas as competições, mas praticava esporte. Mas na verdade acho que ela sempre brinca, né? Acho que você era bom mesmo para anotar, brincar. Ela disse que quando eu era pequenininho eu jogava futebol com meu pai e no final dos jogos eu entrevistava ele, né? Eu pegava, sei lá, colher, alguma coisa assim e brincava entrevistando ele. Então acho que no fundo eu que não percebi, mas acho que era para eu ser jornalista mesmo e não jogador. Acabou que aconteceu. Eu comecei no jornalismo em 2008, foi meu primeiro ano, e aí eu fiz estágio voluntário na Rádio Universitária Sesumar FM, RUC FM, 94,3, lembro até hoje. E aí nesse estágio voluntário da minha turma do primeiro ano, em 2008, em Maringá, no Paraná, me formei na Unicesumar. E daquela turma eu era que mais ia, né? Como era estágio, era voluntário, você não precisa ir sempre, mas eu sempre empenhado. E o estagiário contratado da rádio, acho que deu 3 meses, assim, ele pediu para sair, eu não sei o motivo, mas como eu era o que estava mostrando mais empenho, assim, me contrataram. E aí ali eu fiquei até 2010, eu lembro que até o motivo é bem engraçado, eu saí porque na Copa do Mundo de 2010 eu falei para minha mãe, sempre gostei muito de futebol, vocês estão percebendo. E aí eu falei, mãe, essa acho que vai ser a última Copa do Mundo que eu vou poder acompanhar mesmo, assistir todos os jogos, tão viciado, né? E aí eu queria sair do estágio, posso? Ela falou, filho, a decisão é tua, eu sei quanto você gosta. E pelo andar da carruagem, aquela ali, eu acho que foi a última Copa que eu consegui ver todos os jogos, porque pô, o trabalho realmente é intenso, né, na TV. E aí, nesse período todo, eu sempre assisti muito Sport TV, que tem um processo seletivo chamado Passaporte Sport TV, que é sempre antes de grandes eventos, Copa do Mundo ou Olimpíada. E aí teve a primeira edição na Copa de 2010, teve a segunda nas Olimpíadas de 2012 em Londres e a terceira na Copa do Brasil, a Copa no Brasil, que foi no ano passado, 2014. E aí o processo é sempre um ano antes, ou seja, 2013. Então eu já conhecia, sabia o que era isso. E aí eu me preparei. Nesses anos de faculdade eu sabia que o passaporte, né, ele faz o que vocês fazem aqui. Trazem a câmera, depois editam, faz tudo sozinho. E aí eu tinha um blogzinho de esporte, e aí eu fazia nesse meu blogzinho aí, eu fazia de tudo. Eu produzia minhas reportagens, ia com a câmera, gravava a passagem, colocava parado, me posicionava, virava o viewfinder para fazer a passagem. Então eu já fazia tudo sozinho. E aí no processo seletivo, foram 4.000 candidatos, 11 foram escolhidos, eu tentei mostrar isso, que o que eles queriam para a vaga, algo jovens, com aquela vontade de trazer algo criativo e tal, que eu já fazia. Então eu tentei mostrar isso, acho que deu certo, né? Porque acabei que eu passei. Mas foi assim que eu cheguei no canal. No início foi complicado, né? Porque você chega num país e eu lembro que nos primeiros dias eles passavam conversando do meu lado, era muito rápido. Porque o argentino fala o espanhol, mas é o que a gente chama de castelhano, né? Tem um sotaque diferente do espanhol mesmo. E aí eles passavam conversando e eu não entendia nada, eu pensei, vou sofrer nesses 6 meses aqui. Mas acho que é mais aquele susto inicial, né, que a gente tem de início, assim. Mas acho que com o tempo ali você vai se habituando, vai fazendo amigos, né, porque isso é complicado no início. Em outro país você não tem muitos amigos. E aí você fica um peixe fora d'água, né, você não sabe para onde vai. Então a primeira dica é ir atrás da Embaixada do Brasil, tentar conhecer algum brasileiro, porque assim você aos poucos vai fazendo a tua rede de contatos. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi no jornal chamado Olé, é o jornal esportivo mais famoso da Argentina, e aí ali eu conheci alguns amigos que eu tenho até hoje, e ali eu fui fazendo meus contatos. Sobre a questão da rivalidade Brasil-Argentina, realmente eles ficam falando que o Maradona é melhor que o Pelé, eles se acham melhores que a gente.
E é igual eles vieram, cantaram musiquinha aqui no Brasil, né? Brasil, decime que se siente. E eu acho que a paixão deles é maior do que... Então, é difícil eu cravar aqui, né? Mas eu diria que eles são mais fanáticos. Não vou dizer a paixão, assim, pelo futebol, mas acho que eles são mais fanáticos que os brasileiros. Mas enfim, com relação ao jornalismo, principalmente puxando pro lado do futebol, né, que é o esporte que a gente mais conhece, lá me parece algo mais aberto. Os jornalistas, eles têm mais contato com os jogadores. Acaba um treino, os jogadores saem e eles, pô, eu quero conversar contigo. O cara para e dá entrevista. Aqui no Brasil tem a coletiva de imprensa, né? A gente não, como há 20 anos atrás, que os jogadores acabavam o treino, o jornalista chegava ali do lado do jogador e fazia as perguntas. Na Argentina ainda tem isso, e aqui no Brasil não, né? Já está algo mais burocrático e tal, é difícil você ter um contato com o jogador ou com a maioria dos atletas. E lá eu achei que pelo menos esse contato, essa barreira, talvez ela não exista. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no periodismo deles, era que a facilidade com que eles tinham para, depois de um treino, por exemplo, chamar alguém e entrevistar na hora. Aqui no Brasil a gente não vê isso. E aí, entre o final de 2011 e o final de 2012, fiz um processo seletivo do GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação. Eu acabei sendo o melhor colocado na cidade e justo no início de 2012 abriu uma vaga na sucursal da Gazeta do Povo em Maringá. E aí eu fui chamado para cobrir férias, e sempre assim, né? No curto período ali de 2, 3 meses, abriu uma vaga definitiva e eu fiquei. Então, nessa época, eu fazia tudo menos esporte. Então aqui eu sempre gostei tanto de esporte que eu criei um blog que era parte, assim, ele ficava hospedado no site da Gazeta Maringá, mas o que eu fazia era totalmente, não era esporte, eu fazia economia, fiz moda, fiz política, fiz de tudo, mas não fazia esporte. E aí, como o meu desejo de ser um jornalista esportivo era tão grande, que aí eu criei o blog e aí a minha paixão eu deixava no blog, às vezes até trabalhava, não era nem um trabalho, né? Era uma paixão que eu tinha. Então, num horário à parte, assim, eu reservava para, às vezes, o jogo à noite, perdia aniversário de amigo para ir num jogo, fazer a cobertura pro blog, mas realmente eu não fazia esporte. Mas, com relação à tua pergunta, como eu sempre quis esporte, eu não comecei no esporte, então eu me vejo como jornalista esportivo mesmo. É uma pergunta bem difícil, mas se a gente for olhar há um ano atrás, a gente não tinha talvez o WhatsApp, né? De um ano pra cá, um ano talvez eu tenha sido, eu exagerei, acho que talvez eu errei, mas 2 anos, vamos lá, 2 anos, não tinha um WhatsApp. A gente não sabia que esse imediatismo do WhatsApp, por exemplo. Então o que a gente pode esperar do jornalismo? Novas tecnologias, com certeza, né? Acho que um jornalismo cada vez mais dinâmico. Eu tenho lido muito, que até estava lendo uma reportagem da CNN recentemente, que o perfil nem sempre é do jornalista, porque dentro de um jornal da TV existe uma camada muito ampla, né, de profissionais, né? Desde os que editam a reportagem, desde o cinegrafista. Então, nessa reportagem que eu li da CNN, muitas outras profissões estão entrando no jornalismo. Às vezes profissional de cinema, profissional de fotografia, de artes. Então, talvez uma inserção maior, eu vejo no futuro de outros profissionais. Que dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos, se acontecer, a gente não vai estar aqui para ver. Então, pelo menos a nossa geração vai conviver muito tempo com a TV, que está se reinventando. Às vezes até criando novas plataformas, né? A Globo agora fez a Globo Play, né? Você vai ver no celular, na TV, e a hora que você quiser. Então esse é talvez a grande nova sacada da TV, a TV on demand, que a gente chama, né? Que a qualquer momento, às vezes, você não precisa estar na frente da TV na hora da novela. De repente você pode trabalhar, quando você voltar ela vai estar ali disponível para você a um clique. Ou seja, a TV também está se reinventando, né? Porque realmente a internet tem várias funções e acaba ajudando a televisão nisso. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta,
eu acho que as ferramentas que a TV tem para atrair o cliente, o consumidor, elas são muito grandes ainda, e pelo menos na nossa geração acho que ainda vão se inventar e reinventar cada vez mais coisas para atrair o telespectador. Eu estou muito feliz como repórter, mas até me imagino sim um dia sendo apresentador, gostaria de ser. Até quando eu voltei desse meu processo seletivo, fiquei 6 meses da Argentina, a gente tem um feedback, né, dos gestores do canal, e 2 ou 3 dos 4, 5 que estavam na reunião citaram, né? Pô, você fala bem e tal, você é bem espontâneo. E hoje em dia a gente vê na TV, né, muita gente espontânea, natural, não é? Mudou, né? O formato do jornalismo mudou, mas isso vocês já sabem de cor e salteado. E aí falaram, você leva jeito para apresentar, né? Porque a gente lê aqui o teleprompter, mas o apresentador muitas vezes improvisa, né? Às vezes o teleprompter tá ali só para, o TP tá ali só para ele saber a ordem do que vai entrar, mas vai do improviso dele, do jeito de falar, às vezes da simpatia até dele. Então eu me vejo como um apresentador daqui a alguns anos, né? Mas acho que tudo tem um caminho, né? O repórter como repórter ainda tem muito que aprender, e todo repórter, né? Todo dia que sai da rua é uma história diferente, uma história nova para ser contada. Então eu tenho muito prazer em ser repórter, mas acho que ser apresentador seria um desafio bem legal, que eu espero que venha um dia. Gente, valeu. A gente foi.